Olá, como é que tá? Tudo bem com você? Espero que esteja tudo em paz com você, com sua família, com seus amores. Bom, reflexão, mais uma. Eu ainda não sei se essa é a nossa reflexão número 6 ou número 7. Na hora que eu for subir para a plataforma, eu coloco. Reflexão de hoje. Perdão. Nossa Senhora. Ai, como lidar com a questão do perdão, né? O quanto nós ainda temos que trabalhar em nós os processos de perdão. E perdão, não só a questão do eu perdoar o outro, ser perdoado pelo outro, mas o auto-perdão. Que, no meu entender, eu acredito que seja, dentre todos, um dos mais importantes. Porque quando a gente fala sobre a questão do perdão, que envolve uma terceira pessoa, por exemplo, vamos deixar um exemplo bem interessante aqui. Uma pessoa faz o mal para mim, na verdade, eu reconheço, né, sinto aquilo como um mal, e depois ela vem me pedir perdão. Quando eu peço perdão para uma pessoa, quando o outro me pede perdão, o ato de perdoar dá a entender que eu sou superior. É como se existisse uma superioridade em mim que me permitisse perdoar a falta daquele que é meu irmão, daquele que cometeu um equívoco. Isso traz como se fosse uma disparidade. Eu estou mencionando essa questão do perdão por causa que a minha esposa, ela mandou um videozinho para mim bem interessante sobre isso e eu achei muito coerente, né, a percepção dessa pessoa, de que quando eu acho que eu posso perdoar, é como se eu fosse superior, é como se eu tivesse um poder que o outro não tem. É como se houvesse nesse momento uma disparidade entre a minha humanidade, que não é perfeita, e a humanidade do outro, que também não é perfeita. Isso me fez lembrar do Cristo, né? Todas as vezes que ele fazia um milagre, ou em quase todas as vezes, ele falava assim: seus pecados estão perdoados, né? Ou ele falava assim: a sua fé te salvou. Eu não reconheço na Bíblia, em nenhum dos milagres, das proezas que Jesus Cristo fez, que ele fala assim: eu perdoei você, eu te perdoo. Ele falava: seus pecados estão perdoados. Mas não quer dizer que ele havia perdoado. Mas alguma coisa atuou através dele para que aquela pessoa, por merecimento, ela tivesse as suas faltas, né, sanadas. E pudesse, a partir daquele momento, recomeçar a própria experiência sem carregar aquele peso. Nós temos muitas dificuldades com os processos de perdão, porque nós, enquanto vivendo no mundo materializado, nós estamos muito conectados com as questões do nosso ego, do nosso eu, né? Que é muito importante para uma questão de sobrevivência, né? Manutenção da vida, mas não é tão relevante assim quando se trata de uma experiência amorosa com outro. Porque quando nós começamos a ter mais empatia, sermos mais empáticos em relação às outras pessoas, nós começamos a nos sentir, a nos perceber com mais igualdade. Não há mais uma disparidade em relação às percepções. Então, o pedido do perdão é algo muito grande para que nós possamos eu vou usar uma palavra meio complexa, né, nos arrogar a achar que nós podemos perdoar qualquer um dos nossos irmãos por qualquer coisa que tenham feito conosco, ou sermos perdoados por uma pessoa, porque a questão da reconciliação em relação à falta, isso só pode ser dado por Deus, né? Essa força
passava por Jesus. E a proeza acontecia, mas principalmente por misericórdia de Deus. E por Jesus ser essa entidade, né, assim, magnânima, perfeita, que trouxe para nós tantos exemplos positivos de trabalho, de consciência, de autoconquista, de autopercepção. Então, se nós fizermos uma autoanálise dentro da gente, dentro dos nossos corações, e nós percebermos que nós temos alguma coisa para resolver com os nossos companheiros de caminhada, com os nossos irmãos e irmãs, é importante que, se eu sou o lado ofendido, que eu comece a fazer um processo interno dentro de mim de reconciliação, porque isso vai me liberar. Isso me libera em relação àquela experiência. Se aquela pessoa que de alguma maneira ela me feriu, ou eu me senti ferido por ela por algum motivo, se essa pessoa ele não está pronto ainda em questão de consciência para chegar e pedir desculpas, porque pedir desculpa é completamente normal, natural, é perfeito. Se ele ainda não está pronto, se ela ainda não está pronta para pedir desculpas, o processo interno meu, como aquela pessoa que se sentiu ofendida no seu orgulho, ou materialmente, ou fisicamente, de alguma natureza, eu posso começar a fazer esse trabalho meu. É eu comigo, é a minha experiência, é o meu autoprocesso de cura. Porque se nós não nos colocarmos nessa condição de trabalharmos essas necessidades dentro da gente, a gente vai levando vida fora, todas essas dores mal curadas, todos esses rancores em relação a situações que aconteceram numa época em que nós não tínhamos a consciência, ou que o outro não tinha a consciência assim clarificada o suficiente para poder tomar uma outra decisão, ter se posicionado de forma diferente. E a gente acaba carregando isso por anos e décadas, e às vezes por uma vida inteira, ou dependendo da sua consciência, ou daquilo que você segue enquanto fé, né, em questão de religião, para outras vidas, e aí por aí vai. Então é importante que nós façamos dentro de nós esse trabalho de autorreconciliação, de autoajuste em relação àquilo que a gente percebeu que a gente sofreu uma dor ou causou uma dor em relação a outro. Se eu sou o causador da dor, eu tenho que fazer esse trabalho de amortizar o meu orgulho para que eu tenha possibilidades e força para chegar no meu irmão e falar assim: me desculpa, foi puxado, eu não dei conta, eu falhei com você, eu espero que você consiga me desculpar. Ou, se eu fui a pessoa ofendida e eu olhar para aquela experiência como uma experiência de alguém, de pessoas que não estavam prontas para fazer algo diferente, e falar: poxa, naquela época também, puxa vida, como que eu não sabia fazer diferente. Se eu não sabia fazer diferente e eu fiz como eu fiz, eu tenho que curar isso dentro de mim. E nesse momento, quando a gente reconhece que a gente não tem toda essa consistência em nossas vidas, a gente se reconhece como pessoas em processo de desenvolvimento. Nesse instante a gente fala: opa, eu preciso me perdoar. Eu preciso me reconhecer pequeno enquanto aquela atividade, enquanto aquela vivência. E que eu já cresci um pouco de lá para cá. Isso permite que eu, hoje, nesse momento, eu possa fazer um processo de reconstrução interna. Naquela época eu não tinha outra possibilidade. A minha consciência ainda não estava melhorada o suficiente para que eu pudesse fazer diferente. Hoje eu posso fazer um pouco melhor. Então eu trabalho dentro de mim. Eu não preciso esperar que o meu irmão saia do lugar onde ele está para chegar perto de mim e falar assim: me perdoa, me desculpa, foi mal. Não, eu posso começar a reconciliar isso dentro de mim. Isso demanda trabalho, demanda humildade.
e nós não gostamos de ser humildes. Demanda muita humildade, demanda muita maturidade, e nós temos uma necessidade espiritual de trabalhar esses processos dolorosos dentro dos nossos espíritos, dentro dos nossos corações, para que a nossa vida ela possa ser, dentro da medida das possibilidades, um pouco mais leve, um pouco mais tranquila, um pouco mais fluida, principalmente dentro dos caráteres do amor. Gente, aqui fica a nossa reflexão hoje, a palavra perdão. Eu estou muito feliz que Deus tenha me concedido a oportunidade de fazer mais esse vídeo, e outros virão na medida das possibilidades. Tenham um lindo domingo, que Deus abençoe cada um de nós. Fiquem com Deus e até a nossa próxima reflexão. Muito obrigado.